Fala família, beleza? Mais um corte para vocês. E como sempre, não apenas assista esse vídeo, mas coloque em prática aquilo que você aprender e for bom para sua vida. E lembre-se sempre, o bem é sempre a melhor escolha. Não tentar parar um comportamento ruim. Substituir ele por alternativas melhores. Do mesmo jeito que a gente faz em qualquer operação. E é isso que eu vou te mostrar agora, tá? Quando eu parei de depender da motivação, eu percebi uma coisa que pouca gente entende. Disciplina não é tentar parar um comportamento ruim. É ter uma alternativa melhor, pronta antes que ele aconteça. Nas forças especiais você nunca entra numa missão sem alternativa. Nunca existe um único caminho. Nunca existe só uma possibilidade. A gente sempre tem um plano A, o plano B, o plano C, a sopa de letrinha. Se der tudo errado, a gente tem um procedimento de contingência. Porque em ambiente de pressão, improvisar é pedir para perder. E quando eu trouxe esse princípio para a minha vida civil, tudo ficou mais claro. Não precisava mais lutar contra a preguiça. Eu precisava tirar a escolha que alimentava aquela preguiça. Eu não precisava resistir àquela comida ruim. Eu precisava ter uma opção pronta antes da fome chegar. Eu não precisava querer treinar. Eu precisava planejar o treino antes que o cansaço aparecesse, antes que aquela voz falasse, não vai. E aí entra a pergunta que muda tudo. O que eu vou fazer ao invés de? Em vez de rolar o celular pela manhã, o que eu faço? Em vez de pedir um fast food no meio da correria, o que eu vou deixar pronto? Em vez de decidir na hora se eu vou treinar ou não, o que já está decidido, planejado? Isso vale para tudo. Quando eu comecei a pensar assim, eu consegui ver o padrão. Toda vez que eu não falhava por falta de força. Eu falhava por falta de alternativa. E foi aí que eu comecei a criar sistemas simples. Se eu não quero comer besteira, eu não deixo ela disponível. Eu deixo pronto o que me ajuda. Se eu quero acordar cedo, eu não deixo o celular na cabeceira da cama. Eu deixo ele longe, no banheiro. Eu me obrigo a levantar. Se eu quero treinar, eu não decido isso no dia. Eu deixo marcado no calendário, já sei qual é o treino que eu vou fazer, roupa separada, horário definido. E de repente o esforço diminui. Mas a disciplina aumenta. Porque quando a alternativa certa já existe, você não briga com você mesmo, não é aquela luta, aquela guerra. Você só segue fluxo. E isso é muito importante, disciplina não é resistência. É uma substituição inteligente. E agora que você entende isso, a gente pode ir para um próximo nível um pouco mais profundo. Como transformar pequenas alternativas em uma estrutura sólida, capaz de te carregar pelo resto da sua vida. Quando eu comecei a reconstruir a minha disciplina, eu cometi um erro que talvez você também esteja cometendo agora. Eu tentei começar no modo forças especiais de ser. Eu queria acordar cedo, todo dia, treinar pesado, comer limpo, organizar tudo, ler, estudar, produzir conteúdo, tudo de uma vez só. Porque na minha cabeça era assim que um homem disciplinado deveria agir. Só que existe um problema. Quando você tenta operar num nível avançado, sem ter construído a base, o que você cria não é disciplina. É como se fosse uma punição. E punição gera fuga. Nas forças especiais a gente aprende uma coisa muito simples. Se você coloca peso demais na mochila de alguém para essa pessoa carregar e essa pessoa não está pronta, você não fortalece ela, você quebra. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tentava retomar a minha rotina como se eu ainda estivesse num destacamento de forças especiais. Só que agora eu estou sozinho. Não tenho equipe, não tenho estrutura, não tenho missão definida. E aí, dia após dia, aquele excesso de rigor drenava minha energia, até que eu começava a evitar as próprias tarefas que eu mesmo tinha criado. É assim que a maioria das pessoas falha. Não é porque elas são fracas, mas porque elas começam com padrões impossíveis.